Olá pessoal, então a gente vai entrar na nossa videoaula 9 e nessa videoaula eu voltei com geradores elétricos e a lei de Poilet ou Poilet, que ainda não estava bem terminada ainda, acho que ainda há coisas a gente aprender e por isso eu voltei nesse mesmo assunto, tá? A gente vai ver alguns casos em que a gente usa essas leis aí. Como já vimos, então, geradores e sua equação e a lei de Poilet, vou mostrar um exemplo para vocês. A equação do gerador e a lei de Poilet. A equação do gerador, a gente já viu, é U igual a E menos R vezes I, onde E é a força eletromotriz, U é a tensão fornecida e R vezes I é a tensão que fica no próprio gerador, né? Sua resistência interna. E a lei de Poilet é aquela que é uma forma de se calcular a intensidade de corrente baseado nos valores que você tem de força eletromotriz e força contra-eletromotriz e somatório dos R, dos resistências, né? Então a gente vai ver aqui um exemplo. Ó. Uma bateria de automóvel apresenta a curva característica a seguir. Então isso é uma curva representativa de uma bateria, é um gerador. A força eletromotriz e a resistência interna da bateria valem respectivamente. E aí tem... Importante a gente lembrar o seguinte, ó. Quando o valor do I é zero, aqui, ó, significa que não há corrente elétrica. Neste caso, o que acontece? O U é máximo ou é o próprio E, tá? O E aqui, ó, em cima, é 12. Quando chega aqui embaixo, ó, analisando, tá? O E, na verdade, o U é zero, ó, aqui. Então, aqui nesse ponto, ó, eu tenho a intensidade de curto-circuito, lembra? Que foi dado em outra aula. É o máximo aqui, no caso aqui, ó, é 4, tá vendo? Então, só analisando o gráfico para a gente lembrar dos valores que a gente tem disponíveis. Então, vamos lá. Sabemos que a equação do gerador é U igual a E menos R vezes I. Assim, quando o I é zero, o U é igual ao E, que é 12 volts. Tá lá. Uma novidade é que podemos calcular o valor de R, o Rzinho, a resistência interna, pela tangente do ângulo. Que ângulo? Ângulo alfa. Qual que é esse ângulo alfa? É esse ângulo aí, ó. Então, lembrando, a gente já viu como é que se calcula tangente em outras séries, né? Mas só vou lembrar vocês. Então, o R é numericamente igual, tá? Esse símbolo aqui significa que é numericamente igual, quer dizer, tem o mesmo número, a tangente do ângulo alfa. Vocês lembram como é que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. No caso do ângulo alfa, lá o cateto oposto é esse e o cateto adjacente é esse. O cateto oposto mede 12 e o cateto adjacente mede 4. 12 sobre 4. Então, minha resistência interna do gerador é 3. O que o problema pedia para a gente encontrar? A força eletromotriz e a resistência interna. Força eletromotriz 12, resistência interna 3. Então, a minha resposta é a letra D de dado. Moleza, né? Vamos em frente. Outro exemplo. No circuito elétrico abaixo, o gerador e o amperímetro são ideais. Com a chave CH aberta, o amperímetro acusa a medida de 300 mA. Fechando a chave, o amperímetro acusará a medida de quanto? E aí dá as alternativas. Então vamos olhar o problema. O gerador parece que é um gerador ideal, não tem resistência interna anotada aqui. Então a gente pode usar o URI. Para saber o quê? Para saber qual é a intensidade de corrente quando
essa chave está aberta aqui, ó. Então esse trecho do circuito não está funcionando, está desligado, como se não houvesse aqui, ó. Então ficou só esse pedaço. Lembrando que eu posso encontrar a intensidade de corrente, posso encontrar o valor do E, por exemplo, né? Basta usar a fórmula, né? Ah, desculpa, o problema me deu aqui, a intensidade de corrente, eu esqueci de falar. Ó. Aqui a intensidade de corrente é 300 miliamperes, né? Lembrando que 300 miliamperes, quando a gente faz a conta, eu tenho, lembrando só, vou chegar lá. Primeiro, o E é igual a U, então eu vou usar o URI. A resistência equivalente, quando eu tenho dois iguais, os dois são de 10, é só somar. Eles estão em série, né? Ó, aqui é em série. Ó. Então, é só somar 10 mais 10, 20. O que mais que eu preciso saber? A intensidade de corrente, que eu já tenho, que é 0,3. Por que é 0,3? Porque eu estou colocando em amperes. 300 miliamperes, 300, né, que é o valor que ele deu lá, dividido por 1000, que é miliamperes, para transformar em amperes, vai dar 0,3. Tá? É por isso que eu usei 0,3 amperes. E aí, resistência equivalente vezes o I deu 20 vezes 0,3, 6 volts. Tá? Então, 6 volts é o E, a intensidade de tensão fornecida, ou a força eletromotriz. Agora, eu vou fechar a chave. Fechei a chave, tá vendo? Fechando a chave, esse trecho aqui está em paralelo, ó. Sai do gerador, tem um nó aqui, aí vem para cá e para cá, passa por esse, volta, tem um nó de novo e se reúne outra vez. Então, esse trecho está em paralelo, dois iguais, é só dividir pela quantidade. E a resistência equivalente, considerando esse trecho como uma coisa só, mais esse aqui, porque ele está em série com essa parte, fica 10, que é esse aqui, mais a equivalente desses outros dois. Então, 10 mais 5, né, que é o valor que está ali, 10 mais 5, que vai dar 15, né? Então, a resistência equivalente, quando a chave está fechada, é 15. Lembre-se que nós queremos saber o amperímetro. Amperímetro mede o quê? Intensidade de corrente. Então, vamos em frente. De novo, como não tem U, o U e o E são iguais. Então, é o URI que eu estou usando aqui, ó. E igual a R vezes I. O R é 15, o E que eu achei é 6, e eu vou achar o I2 aqui, que é o que marca o amperímetro. 6 igual a 15 vezes 1 I2, passo 15 dividindo 6 dividido por 15 vai dar 0,4. Ok? I2 então é 400 miliamperes. Certo? Então, 0,4 amperes dividido multiplicado por 1000, né, para transformar em miliamperes, como está aqui, multiplicado por 1000, vai dar 400 miliamperes. Letra D, de novo, o mesmo resultado, letra D. Tá bom? Até a próxima, então, pessoal. Aproveitem para fazer o exercício de fixação dessa videoaula. Tá bom? Valeu!